Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. Eu me chamo Juliana Lepinski e por aqui eu ensino você a como escolher os melhores fios para os seus trabalhos no crochê. E hoje o nosso assunto é um assunto que sempre me fazem muitas perguntas, deixam sempre aqui nos comentários ou me perguntam lá também no meu Insta. Olha só. Posso estar utilizando o barbante número 4 para fazer tapetes de crochê? Então, essa dúvida que eu vejo que muitas de vocês ainda têm e eu vou te explicar, então, detalhadamente sobre esse assunto. Então, gente, barbantes a gente tem de muitas marcas. E barbante é muito regional, então, às vezes, aqui no Sudeste tem várias marcas, mas a gente não encontra essas mesmas marcas, por exemplo, lá na região Norte, na região Nordeste. Então, os barbantes de todas as marcas, gente, na maioria das vezes, os barbantes tradicionais, eles vão ter a seguinte composição: 85% algodão, 15% outras fibras. Hoje eu vou falar, então, aqui mostrando para vocês os barbantes da Euro-Roma, para vocês aí terem uma noção de espessura, tá bom? Bom, então como a gente já sabe que o barbante comum, tradicional, tem essa composição, a gente tem uma coisinha também chamada Tex. Tex, gente, ele é muito importante na hora da gente fazer as nossas escolhas dos nossos fios. O que é Tex, Ju? Tex é a espessura do fio, resumidamente é isso. Então, quanto maior essa numeração, mais grosso, mais espesso é o fio. Quanto menor essa numeração, mais fino é o fio. Então, Tex é basicamente isso. Aqui no Brasil, a gente, então, tem essa nomenclatura para a espessura do fio, que é o Tex. Então, agora que você já sabe o que é Tex e composição, que são as duas coisas principais quando você for comprar um fio que você tem que ficar de olho, agora a gente vai falar, então, sobre o barbante número 4. O que é o barbante número 4, gente? O barbante número 4, ele é um barbante mais fino, certo? Por quê? Porque ele tem um Tex menor do que o número 6. Aqui, no caso do barbante da Euro-Roma, o Tex dele é o Tex de 656, no número 4, certo? E você pode estar utilizando agulha de crochê 2,5, 3, dependendo do seu ponto. Já o número 6, ele é um pouco mais grosso, certo? E a gente tem um Tex, então, aqui no Euro-Roma de 984. Agulha, pode estar utilizando agulha a partir da número 3,5, tá bom? Sempre vai aumentando a numeração da sua agulha conforme o seu ponto for mais apertado, ou então se você vê que o seu barbante começa a desfiar, a numeração da sua agulha pode estar errada, tá bom? Então, sempre tenha várias numerações de agulha para que não aconteça isso nos seus fios. Bem, agora que a gente já sabe, então, composição de fios, que a gente já entendeu o que é Tex e também já falamos sobre as agulhas, eu vou mostrar para vocês na prática a diferença entre o barbante número 4 e o barbante número 6 em uma peça pronta. Bom, eu estou aqui com uma peça produzida no barbante número 4. Olha só, gente. Olha, é uma peça linda, todas essas cores são nos barbantes da Euro-Roma, tá? No número 4. E olha como vocês podem ver que é uma peça mais delicada, mais molinha. Por quê? Porque o barbante número 4, ele é mais fino, então ele é um barbante mais leve. Então, quanto maior a gente tem a numeração do barbante, né, número 6, número 8, número 12, 16, né, 36, a gente tem o quê? Esse barbante, ele fica mais pesado conforme a espessura vai aumentando. E isso também faz muita diferença na sua peça. Então, a gente tem o quê? Um fio mais fino, ele vai ficar com uma peça mais leve e mais delicada. Então, essa peça aqui, por exemplo, eu poderia utilizar ela no chão? Poderia. Só que a gente precisa entender que, como ela é muito leve, gente, e principalmente se você tem crianças, idosos, animaizinhos aí na sua casa, o que acontece? Quando você coloca uma peça feita com o número 4 no chão, gente, ela fica muito leve, então, principalmente para tapetes, o que acontece? É muito perigoso
a hora que a pessoa pisar, embolar, acabar derrapando. Por quê? Porque ela é super leve. Então, pessoal, por isso eu não recomendo o barbante número 4 para tapete, justamente por isso. A peça fica muito leve, fica muito delicada e realmente, gente, é perigoso aí a gente acabar tropeçando e caindo, né? Porque a gente tem, então, essa peça muito levinha, ela é muito fácil de sair do lugar. Dica extra aqui para você, que se você ainda não sabe fazer crochê, eu vou deixar para vocês o link de um curso onde você vai aprender aí desde os primeiros pontinhos até fazer peças lindíssimas. Esse curso, gente, por esse link, tá com super preço, então vai lá, aproveite, link na descrição. Mas então, quais são as peças que eu recomendo que você trabalhe utilizando o barbante número 4? Pessoal, o barbante número 4, como eu disse para vocês, ele é um fio que você vai ver que ele fica muito leve nas suas peças, então você pode estar utilizando para fazer caminho de mesa, que fica super bonito e delicado. Você pode usar, por exemplo, para fazer uma cortina, que por mais que você use bastante, né, cones do barbante, mesmo assim ela vai ficar mais delicada, ela vai ficar mais leve do que uma cortina feita com o barbante número 6, por exemplo. Você pode fazer colcha de cama também, fica muito bonito. Você pode usar o barbante número 4, por exemplo, para você fazer as flores para aplicação em tapetes. Aí sim é bacana você estar utilizando o número 4 por isso. Então, essas peças mais delicadas, que você precisa que ela fique mais leve, são muito boas de você trabalhar, então, com o barbante número 4. E se você também quiser, gente, existem marcas de barbantes, né, como a Euro-Roma, que ficam muito bonitas para você fazer até peças de vestuário, que são peças que você precisa que tenha um caimento melhor, que fique uma peça com uma leveza diferente. Dá para você também trabalhar com o barbante número 4 nessas peças. Claro que quando você trabalha com um barbante que é mais rústico, você não vai ter o mesmo acabamento de um fio 100% algodão numa peça de vestuário. Você vai ter ele, então, uma peça mais rústica, mas mesmo assim uma peça muito bonita. Então, vale a pena você utilizar o barbante número 4 para esses outros tipos de peças e utilizar, então, os barbantes mais grossos para você fazer, então, os seus tapetes. Agora, eu vou pegar um tapete que eu confeccionei com o número 6 para vocês darem uma olhadinha aí na diferença. Então, pessoal, olha só. O barbante número 6, ele já vem com uma estrutura de fio mais pesada, né? Ele já é mais grossinho por natureza, vamos dizer assim. Então, você vai ter um tapete que ele vai ficar mais acomodado no chão, né? Você coloca ele lá, ele vai ficar mais acomodado, ele vai ficar mais pesado no chão, então vai evitar das pessoas ficarem pisando e acabarem levando o tapete junto, certo? Então, quando vocês forem fazer tapetes, optem sempre pelos números mais grossos, então, do número 6 em diante. Então, quanto maior, né, essa numeração for, mais pesado vai ser esse barbante, mais pesado vai ficar essa peça. É importante que você lembre disso antes de você começar a fazer os seus trabalhos. O número 6, gente, ele realmente é um fio muito vendido, né, nas lojas. São os fios que você consegue encontrar aí com mais facilidade, os barbantes número 6. E aí você consegue fazer um monte de peças, não só trabalhar aí com os tapetes, mas você consegue produzir muitas peças. Lembrando que as peças, por exemplo, uma colcha de cama, ela não vai ficar tão delicada, porque ela vai ficar mais pesada, mas você consegue fazer também. E se atentar também aos modelos de peça. Existem peças, gente, que elas ficam muito mais pesadas, dependendo do ponto que você usa, porque você vai utilizar mais barbante, você vai utilizar mais quantidade de rolos de barbantes, dependendo da peça e do modelo que você for utilizar. Mas fica a minha dica aqui para você, principalmente para você que está começando. Vai fazer tapete a partir do número 6. Olha que lindo, gente, essa cor. E aí, se você for fazer peças como um caminho de mesa, uma toalhinha, peças mais delicadas, vai fazer cortina, vai fazer... Até um suplá fica lindo com o número 4, ó.
faz com o número 4 essas peças mais basiquinhas, essas peças que você precisa de mais leveza, mas não utilize o número 4 para fazer tapete, gente, porque ele fica muito leve, tá bom? É claro que se você quiser utilizar, obviamente que você vai utilizar, mas a minha dica que eu dou aqui para você é que você dê, assim, prioridade para fios um pouco mais grossos quando se trata de peças que a gente coloca no chão aí, tapetes de crochê. Bom, gente, então essa foi a minha dica de hoje para você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe também um comentário. E eu vejo você nos próximos vídeos. Beijos, até mais!